Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Eu vou postar 2 trechos do podcast Cara dos Esportes exclusivo para apoiadores aqui no feed aberto. Episódio sobre NFL, a gente falou sobre a situação do Caleb Williams com os Chicago Bears, que vem jogando muito mal. Falamos sobre possíveis mudanças na posição de quarterback do Atlanta Falcons, né? Possivelmente saindo Kirk Cousins e entrando o Michael Penix. Falamos sobre se os Patriots vão demitir o Gerard Mayo. Falamos sobre quem lidera a corrida para MVP, Josh Allen e Lamar Jackson ali na disputa, se já acabou e tal. E falamos sobre o futuro do New York Giants, né? Então, futuro do New York Giants eu vou colocar aqui no feed aberto. E também a nossa discussão sobre a situação dos Falcons, né? Se é a hora deles tirarem o Kirk Cousins e colocarem o Michael Penix. E se você quiser escutar o podcast na íntegra, se torne apoiador. Link tá na descrição, caradosesportes.com.br. R$14,90 por mês, você escuta tudo pelo site, você pode dar play e escutar no seu celular como se fosse um player de áudio, você lê os meus textos lá, você assina por lá, é muito seguro, muito fácil, muito simples, tem desconto para quem faz o plano de 1 ano, né? Você pode pagar também esse plano de 1 ano por Pix, e é uma forma de ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. O site tá muito legal, quem fez foi o Leonardo Paglione, e as funcionalidades, ele tá muito bonito e muito funcional, muito prático de usar, seja no PC, seja no celular, e você pode dar play no programa e ir escutando como se fosse um player de áudio mesmo. E também, se você quiser contratar o Leonardo Paglione, eu posso passar o contato, porque ele me ajudou muito em todo o processo, tem sido um cara importantíssimo aí, não só durante, mas também quando eu preciso de alguma ajuda, eu quero fazer algum ajuste. Ele é um designer muito bom, designer, programador, sei lá, não sei qual que é o cargo, não é designer, é programador mesmo, mas enfim, não sei se é esse o título mesmo, mas muito obrigado, Leonardo Paglione, pelo site, e ele faz um preço bem legal também. Então, dados os recados, feita essa propaganda grátis pro Leonardo Paglione, que eu vou cobrar dele depois, vamos seguir para os 2 trechos que eu vou colocar do podcast exclusivo para apoiadores. Então vamos falar. Atlanta Falcons derrotou Las Vegas Raiders por 15-9. Dá para usar aqui o termo vitória culposa, Felipe? Você que é um advogado, é uma vitória culposa aqui do Atlanta Falcons quando não há intenção de vencer? Foi uma vitória culposa, né? Porque foi mais um jogo terrível do Kirk Cousins, né? Um cara que estava numa sequência realmente muito ruim. Foi muito alçado no jogo do Bijan Robinson, né? Que teve mais de 120 jardas corridas. E também que o Raiders é um time derrotado, né? Um time que já não espera mais nada nessa temporada, um time que está com muitos problemas de elenco, está com dúvidas sérias na posição de quarterback, já sabe que nenhum dos caras que você coloca lá vai dar certo. Então, se o Falcons não tivesse vencido esse jogo, acho que abriria-se uma crise muito grande lá no Falcons, mais do que já está, né? Acho que o Falcons já está numa certa crise, pelo menos um questionamento do que está sendo feito, mas se perdesse pro Raiders seria desastroso. Seria desastroso pro Raiders também, que ia perder a primeira escolha do draft, né? Mas foi um jogo terrível. Resumindo, foi um jogo muito terrível ontem. Eu torci pelos Raiders, né? O New York Giants como todo torcedor do Giants, né? Exatamente, numa disputa ferrenha pela primeira escolha geral, né? Os Raiders têm um critério de desempate que é a força do calendário, né? Eles tiveram um calendário mais fraco, então eles têm a prioridade na primeira escolha. E eu acho que o fato desse jogo chegar aberto no final já é um péssimo sinal pro Atlanta Falcons, né? E eu concordo com você sobre a questão de um time que tá em crise, né? Que em determinado momento parecia que a divisão estava encaminhada, que eles venceriam a divisão sem muitos problemas, mas o Tampa Bay Buccaneers ressurge e o Atlanta Falcons despenca, né? E eu acho que a grande questão é quando que o Atlanta Falcons puxa o gatilho na mudança na posição de quarterback, né? E eu sinto que tem uma chance bem grande, Felipe, das pessoas estarem escutando esse programa na quarta-feira e já ter saído a notícia de que o Michael Penix vai ser o titular na próxima rodada, né? Porque acho que o fato do Raheem Morris não ter garantido o Kirk Cousins como titular seguindo em frente
na coletiva que ele fez nessa terça-feira, e os jogadores se reapresentam na quarta-feira, eu acho que é uma soma de fatores aí que me leva a crer que a gente vai ver mudanças, né? Porque é até estranho, porque você espera um quarterback voltando de lesão, que ele vai começar mal e vai melhorando, né? Mas o Kirk Cousins teve um primeiro mês muito bom de temporada e despencou de rendimento recentemente, né? E agora os Falcons enfrentam os Giants. É uma boa hora para você colocar um quarterback calouro, se é que você vai colocar para jogar. Então, eu imagino que acho que a notícia que a gente vai acordar na quarta-feira vai ser que o Michael Penix terá a oportunidade de ser titular do Atlanta Falcons. Eu acho que essa coletiva que você citou hoje do Raheem Morris, ela é bem sintomática, né? Porque ele deixou a porta escancarada para uma mudança, né? Ele não garantiu que Cousins, não só não garantiu que Cousins como titular, mas também como abriu a porta para uma mudança. Eu acho que assim, o Falcons ele deve ter ficado um pouco reticente nas últimas semanas, porque apesar do time estar numa sequência bem ruim, ele está só um jogo atrás do Tampa Bay Buccaneers na divisão. Ele está com um recorde bom dentro da divisão. Acho que tem uma derrota só na divisão. Então, é um time que está brigando ainda pelo título da divisão, por classificação aos playoffs. Então, acho que é um time que ficou muito reticente de fazer essa mudança para tentar evitar que acontecesse alguma coisa. Mas, claramente, o Kirk Cousins está com algum problema. Não sei se é de saúde, se ele realmente caiu o nível, não sei. Às vezes o jogador simplesmente começa a cair o nível do nada e ele nunca mais joga o que ele jogava anteriormente. Pode ser isso. E eu acho que como você já escolheu o Michael Penix no draft, quarta escolha, você já abriu, assim, não tem tanta controvérsia nessa troca, porque a controvérsia já foi feita lá em abril. Então acho que se você escolher agora trocar o quarterback, colocar o Michael Penix como titular, ainda mais no jogo contra o Giants, que é um time que está completamente arrasada, eu acho que é uma boa alternativa, porque vamos supor que não der certo, vamos supor que o Falcons perca, batendo na madeira para não acontecer, porque o Giants precisa perder esse jogo, mas vamos supor que o Falcons ganhe, vamos supor que o Michael Penix não jogue bem contra o Giants, acho que aí você tem mais 2 jogos, aí você coloca o Kirk Cousins de volta e vamos ver o que acontece, vamos ver se a gente ganha essa vaga na divisão, mas é uma situação para ser olhada, porque acho que é um time que se colocou nessa controvérsia quando escolheu o Michael Penix lá em abril, e agora pode ser que tenha sido uma escolha certa, entre aspas, né, feita por vias tortas, porque agora você tem um plano de escape para tentar salvar a temporada, né? Pra isso que você seleciona o Michael Penix, né? É uma escolha que ninguém gostou na época, mas se você pensar o raciocínio, você confia nesse cara como quarterback e você tem uma opção caso o Kirk Cousins não dê certo, né? Então bota ele pra jogar, né? Porque o Cousins tem sido um desastre, né? E, claro, nunca é culpa de um só jogador, né? E o calendário não foi o mais tranquilo dos Falcons recentemente, né? Enfrentaram o Broncos, Chargers e Vikings, né? Que não é uma sequência super tranquila, né? Mas o Cousins tem sido um grande problema mesmo pro Atlanta Falcons, e ele joga como um quarterback de 36 anos voltando de uma lesão no tendão de Aquiles, mais até do que no início da temporada, o que eu acho que é bem difícil de entender. Mas se eu tivesse que dar meu palpite hoje, é que a gente vê o Michael Penix. E você vai nessa linha também? Ou você acha que Cousins tem mais uma chance? Não, eu acho que você tem que tentar usar o Michael Penix agora contra um Giants que tá arrasado, né? Um time que já não pensa mais na temporada, para ver o que você tem lá. Qual que é o tipo de entrosamento que ele tem com o Bijan Robinson, qual é o tipo de entrosamento que ele tem com o Drake London, para ver se há uma solução para as 2 semanas finais da temporada depois desse domingo, né? Porque se não der certo, aí você volta pro Kirk Cousins, aí você vê o que tem aí, não tem muito o que fazer, você volta pro Kirk Cousins e avalia a situação na intertemporada, mas se você coloca o Michael Penix, que joga bem, aí você tem uma chance de voltar para a briga na divisão, porque como disse, está em aberto ainda. Tá um jogo só atrás do Buccaneers, o time está com 4 vitórias e uma derrota nos confrontos dentro da NFC South, então
é um time que tem chances ainda de classificação aos playoffs, mesmo com a sequência terrível que teve nesse último mês agora. Sim, e a gente não... Eu digo a gente, a maioria esmagadora das pessoas não gostou da escolha do Michael Penix pelo Atlanta Falcons. Não era pelo Michael Penix em si, né? Era pelo fato do Falcons já ter investido pesado no Cousins. Mas ele era um prospecto de primeira rodada, né? Ele era um cara bem visto por especialistas, né? E é um cara que já teve aí esse tempo todo pra treinar e ver como as coisas funcionam, né? E de repente você coloca ele, cria aquele fator novo, né? Aquele fato novo. É um quarterback canhoto, sei lá. Acho que o quarterback canhoto pode dar uma sacudida, né? Os times não sabem muito o que esperar dele, mas eu sinto que a gente vai estar... vai acordar na quarta-feira e, tipo, 10 horas da manhã aqui do Brasil, mais ou menos. Adam Schefter vai estar lá, o Michael Penix, titular do Atlanta Falcons na próxima rodada. Felipe, nós dois somos jornalistas, somos torcedores da franquia New York Giants. Eu não. Você abriu mão? Eu não sou você, eu não. Breaking news, Philip Lawrence abriu mão da torcida pelo New York Giants, não o culpo, mas o pessoal, o pessoal gosta de me ver sofrer, por isso que eles adoram. Eu ouvi reclamações que eu falei pouco tempo sobre o jogo do Giants no podcast pós-rodada, e assim, eu criei uma relação com o meu público, que o meu público gosta de me ver sofrer. Por exemplo, nessa terça-feira eu estava jogando pôquer aqui no Rio de Janeiro, e o Poker Club lá em Botafogo, como faço de costume, o torneio mais barato que tem, né, porque eu sou pobre, e teve uma mão que o cara me tirou 70 mil fichas, né, mais da metade do meu stack. Aí ele ainda falou, pô, foi mal, eu gosto muito dos seus vídeos. Aí eu respondi, pô, não parece, né, que você gosta, né, porque você acabou de fazer comigo aqui. Então meu público gosta de ver o meu sofrimento. E uma grande questão, eu acho que todos os times ruins a gente já sabe basicamente o que vai acontecer. E os Giants, eu acho que é uma situação bem particular. Eu coloquei uma enquete, eu vou até abrir aqui no Twitter, né, perguntando o que as pessoas fariam, né? Se demitiriam o Brian Daboll, demitiriam o Joe Schoen, e... De novo, são duas perguntas, né? Assim como a gente discutiu sobre a situação do Patriots. Tem o que a gente faria e tem o que a gente acha que vai acontecer, né? Então, você tem de um lado o Brian Daboll, 2022 muito bom, os últimos 2 anos não tão bons. O Joe Schoen, que vem de um draft muito bom, mas não conseguiu resolver a situação de quarterback. Os 2 primeiros drafts dele não foram bons, e você tem uma diretoria aí diante da decisão. Fica um? Fica os 2? Qual deles fica? Você manda embora pra contratar 2 caras alinhados? Você tenta, sei lá, 1 ano, ver se você consegue salvar um dos 2 caras? Vamos... Não sei se a gente começa pelo que a gente faria ou o que os Giants... O que a gente acha que os Giants farão. Qual que você acha que faz mais sentido? O que eu acho que eles farão e o que eu acho é a mesma coisa. A minha resposta é a mesma. Então, por favor, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que os 2 serão mantidos. Eu acho que a gente não vai ter mudança no New York Giants. E eu explico. Eu acho que a situação do Giants, ele entrou nessa temporada sabendo que era uma temporada perdida. Não vamos criar... Não tinha esperança nenhuma nessa temporada do Giants. O Giants tentou, até a quinta-feira do draft do primeiro boa, até o primeiro, até o fim do primeiro, até o... esse boa do Felipe, quem tá escutando, é porque eu mostrei pro pessoal que tá no YouTube, eu me molhei todo aqui bebendo água. Mas por favor, Felipe, desculpa, te interrompi. Um banho, ele ficou assustado com a minha resposta. Eu acho que assim, o Giants já sabia que era uma temporada perdida, porque todo mundo que acompanhou o Hard Knocks do Giants na off-season, que foi um desastre agora, olhando retrospectivamente, não devia ter feito essa porra nunca, mas quem assistiu viu que o Giants tentou uma troca com o Patriots até a tarde da quinta-feira, pré-primeiro round, para conseguir um quarterback. E não conseguiu fazer essa troca, porque as 3 primeiras escolhas estavam fechadas. Não tinha nenhuma possibilidade dessas 3 escolhas serem trocadas olhando agora.
Então o Giants tentou escolher um quarterback. Não é um time que ignorou a posição. Eles já sabiam que o Daniel Jones não era a resposta. Ora, o que aconteceu? O time não escolheu um quarterback no draft. Já sabiam que a temporada ia ser perdida. É um elenco que ainda está em reconstrução. Eu acho que tem que ter muita calma nessa questão de demissão, principalmente com o Joe Schoen, porque a gente tem que pensar no Giants antes do Joe Schoen chegar. Era uma equipe que trabalhava ainda como se fosse os anos 80. Tem aquela foto clássica do draft da pandemia, que o David Gettleman tá com um calhamaço de 1000 páginas de papel na frente dele no draft, com um laptop Lenovo ThinkPad. Então, assim, o Joe Schoen, ele foi trazido para o Giants para modernizar a estrutura da equipe. E eu acho que isso está sendo feito. Eu acho que o Giants hoje toma decisões modernas. Acho que é uma decisão que está em linha com o que a NFL pensa. A grande questão aqui era um elenco fraco. Eu acho que é um elenco que está melhorando ano a ano. Acho que é um elenco que tem boas peças. Mas não está rendendo em campo muito por conta da posição de quarterback que está perdida. Então acho que você não tem que fazer muita mágica. Se você não tem um quarterback que consiga conduzir o ataque em campo, que consiga tirar um pouco a pressão em cima da defesa, não tem muito o que fazer. E isso acaba afetando o trabalho do Brian Daboll também, porque ele sabe que ele está trabalhando com quarterbacks que ele não vai ter disponíveis no ano que vem, porque ano que vem o Giants vai escolher um quarterback pro draft. Então acho que é uma situação em que se você demitir os dois agora, você está cortando um trabalho pela metade. Eu acho que você não é uma situação que você tem que demitir os dois e começar do zero, porque eu acho que é um trabalho de longo prazo aqui. Acho que é uma situação em que todo mundo já sabia que essa temporada era perdida, todo mundo sabe que ano que vem é o draft onde o Giants vai escolher um quarterback, sendo uma classe boa, sendo uma classe ruim, não tem o que fazer, vai ser a classe onde o Giants vai ter que escolher um quarterback. E aí a gente vê o que vai acontecer. Se o Brian Daboll ficar um ano, acho que se não conseguir desenvolver o quarterback a ser escolhido, aí acho que a chinela canta lá no Giants. Mas esse ano, eu acho que não. Acho que esse ano me parece que tem um acordão lá dentro do Giants que já se sabe que essa é uma temporada perdida. Acho que se todo mundo for demitido, acho que vai ser uma... Aí as pessoas sempre reclamam que o John Mara é um cara que fica se intrometendo, um cara que fica tentando botar ordem lá, e etc. Acho que se os dois forem demitidos agora, aí sim se prova que isso acontece. Porque acho que ele seria uma decisão que ele ia tomar com o fígado, não com o cérebro. Acho que você tem que ter calma aqui. Acho que é um trabalho que você não pode cortar pela metade agora, porque acho que eles, pelo menos o Joe Schoen e o Brian Daboll, eles têm que ter chance de escolher um quarterback. Acho que o Daniel Jones não era esse quarterback, acho que teve aquela miragem daquela primeira temporada que fez com que eles renovassem o contrato dele. Acho que, olhando retrospectivamente, obviamente um desastre, mas olhando na época, você não tinha muito o que fazer. Você teve uma temporada em que o Daniel Jones mostrou alguns sinais, você apostou que ele ia continuar essa evolução. Não continuou, lamento, não aconteceu. Mas acho que agora você tem a chance de escolher um quarterback deles escolhendo todo esse processo de reconstrução do Giants que vem sendo feito. Eu acho que se demitir agora seria uma decisão precipitada. Acho que o time ele tem que estar numa reconstrução, e acho que a torcida tem que entender isso e tem que ter calma. Acho que é decepcionante, obviamente, você brigar pela primeira escolha do draft, mas acho que é uma situação que não é uma situação, não parece uma situação em que tá tudo perdido. Acho que não é terra arrasada ainda no Giants nessa temporada. Cara, eu tô 100% de acordo com você. A única coisa, talvez pra não dizer que é 100%, eu acho que se tivesse que ser um ou outro, eu priorizaria o Brian Daboll. Porque eu sinto que o que o Brian Daboll já provou que ele é capaz de fazer, que é extrair o máximo de um quarterback, é algo muito valioso. E qual a chance de você demitir o Brian Daboll e já encontrar um cara melhor que o Brian Daboll, né? Eu não acho que há uma probabilidade boa, né? E eu acho que a própria decisão de renovar com o Daniel Jones, eu não coloco na conta do Joe Schoen e do Brian Daboll. Sinceramente, eu não coloco na conta deles. Eu imagino que foi algo do John Mara, né? E claro, eles meio que ficaram de mãos atadas depois do 2022 dele, e o contrato foi o preço do Daniel Jones mesmo, e deu errado, e agora ele não tá mais no time. Então é água debaixo da ponte, mas eu sinto também que eles não...
Acho que se o Brian Daboll e o Joe Schoen tivessem carta branca, eu não sei se o Daniel Jones teria sido o quarterback da equipe em 2022 já, né? Já teriam cortado ali e me parece que foi mais algo do John Mara, né? E você falou sobre o Joe Schoen modernizando o time, eu acho que não tem nenhum sinal maior do que isso do Saquon Barkley não ter renovado com os Giants, né? E assim, pô, ele tá jogando pra caramba nos Eagles, tá sendo fantástico, vai ser o Offensive Player of the Year, tá, mas não fazia sentido nenhum pros Giants renovarem com o Saquon Barkley. O Saquon Barkley é um luxo que um time como os Eagles pode se dar, o Giants não. O Giants, ele estaria sendo o mesmo jogador do ano passado, né, e que não teve um grande desempenho atrás de uma linha ofensiva péssima e todos os problemas dos Giants, né? Então aí você já vê uma evolução. Então eu manteria os dois, mas eu acho que se você manter os dois, você tem que manter os dois de verdade. Você tem que dar uma chance real deles mais um ano de trabalho e avaliar na próxima off-season. O time deu sinais positivos? O Ken Ward ou o Sheldon Sanders que eles selecionaram é um cara que a gente acredita? Porque eu ainda acho que os dois, tanto o Joe Schoen quanto o Brian Daboll, são caras competentes. E eu não acho que abrir mão deles nesse momento. Eu acho que tudo bem, não são 3 bons anos, né? Mas acho que não dá pra julgar apenas por vitórias e derrotas. E eu sei que o clima tá ficando mais negativo em Nova York. E até uma coisa que a gente conversou offline hoje, né? Eu não sei se eu consigo ver os Giants chegando à decisão de que é hora de demitir todo mundo. Porque, vamos ser bem sinceros, né? O Brian Daboll perdeu o vestiário com a decisão sobre tirar o Daniel Jones e depois dispensá-lo, e pegou muito mal e tal, mas também você olha pra esse elenco aí, quantos deles são peças de longo prazo na equipe, não são muitos também, né? Então não tô tão preocupado assim com perder o vestiário, mas eu consigo ver, tem gente contratando um avião com faixa pra passar em cima do estádio, falando pro John Mara demitiu todo mundo, né? Eu acho que, até eu pegar a enquete aqui, eu abri, 53% quer que demita os dois, 18% demitiria só o Joe Schoen, 21% manteria os dois e 7,2% demitiria só o Brian Daboll. Então eu sinceramente eu acho que eu manteria os dois. Eu acho que você tem que analisar com nuance, né? Não é só vitórias e derrotas, é o que os dois são capazes. Eu acho que os dois são capazes, né? E só que o meu medo é, tipo, você mantém os dois e aí perde os 3 primeiros jogos da próxima temporada e aí já demite de novo. Aí eu acho que se você der uma oportunidade, você tem que dar uma oportunidade de verdade. E a possibilidade de demitir o Joe Schoen e manter o Brian Daboll, eu entendo, mas eu detesto ter general manager e treinador desalinhado, porque a gente viveu isso muito tempo, né, Felipe, nos Giants, né? Porque demite o Tom Coughlin, não demite o general manager agora, é o Perry Field? Não, Perry Field era o coordenador defensivo. Não, era o Jerry Reese. Jerry Reese, isso. Aí não demite o Jerry Reese, aí depois demite o Jerry Reese, aí contrata um novo treinador, aí contrata o Dave Gettleman, aí demite outro treinador e tal. E nisso foi, tipo, 7 anos dos Giants. E eu acho que nunca dá certo você ter treinador e general manager desalinhados. Então, pra mim, esse seria o pior dos cenários. Demitir um e manter o outro. Eu acho que você já justifica a demissão se você tiver uma bala de prata muito bem alinhada para substituir. Por exemplo, você vai demitir os dois e o general manager assistente, que provavelmente vai ser candidato a general manager principal na NFL nessa temporada, você leva ele para principal e já tem um candidato técnico alinhado. Eu acho que assim, tem que ser muito bem alinhavado para você. Você não pode demitir os dois e começar a abrir de novo uma grande busca porque é um processo, adianta sendo modernizado. Se você traz alguma pessoa nova, vai começar tudo do zero de novo. Você vai transformar como o time pensa jogadores, etc. Vai como os scouts trabalham. Eu acho que é mais temerário você fazer isso do que você manter os dois. Então acho que só demite, acho que a única chance de realmente de serem demitidos é se você tem uma bala de prata já alinhada.
E acho que a principal bala de prata foi embora, que era o Bill Belichick. Isso que eu ia falar, a bala de prata assinou com o North Carolina, né? Isso que eu ia falar. Então, graças a Deus foi embora. Então, assim, acho que você não tem uma situação em que você vê um candidato, sei lá, um candidato certeiro. E acho que, como você disse, acho que o Brian Daboll, ele mostrou que tem capacidade de ser técnico principal, um cara que consegue trabalhar. Eu acho que a comissão técnica vai ser mudada, acho que você vai ter mudança de coordenador ofensivo. Acho que menos o Shane Bowen, que é o coordenador defensivo, que tá no primeiro ano, acho que pode rodar junto. Acho que é uma situação que é uma situação que vai ter mudanças nessa comissão técnica do Giants. Mas, de novo, acho que se você demitir os dois hoje é você cortar um trabalho que está na metade e que você, acho que eles ganham. Acho que a reconstrução do Giants que eles vêm fazendo, acho que eles ganharam a chance de ter pelo menos um quarterback. A gente está vendo o que aconteceu no Washington Commanders, que trouxeram o Jaden Daniels e o time mudou da água pro vinho, mesmo o elenco sendo basicamente o mesmo da temporada passada. Então acho que assim, o quarterback muda muito a situação. Se você trazer um quarterback que está realmente alinhado tanto com o Joe Shane quanto o Brian Daboll, acho que o time pode ter um futuro ano que vem. Se ele chegar aqui em dezembro de 2025 e o time tá uma draga, mesmo com quarterback novo, aí eu vou ser o primeiro a pedir mudança, porque realmente chegou um momento que não tem como justificar manter os dois se o time não mostrar zero evolução na próxima temporada. O Brian Daboll merece, né, ter ele não teve o quarterback dele, né, e se você olhar, por exemplo, o Tommy DeVito jogou num nível suficiente para vencer jogos que tirou a gente de condição de selecionar o Jaden Daniels e o Drake May no último draft, né, então eu acho que o Brian Daboll, ainda acho que é uma boa aposta você ter um Ken Ward, um Shadow Sanders, com um cara com um retrospecto de desenvolver quarterbacks. E pra gente encerrar New York Giants, acho que a gente já conversou sobre isso. Nesse momento, Felipe, eu sou muito mais pró Ken Ward do que Shadow Sanders, porque eu acho que a situação dos Giants já é um circo tão grande, e eu não quero Shadow Sanders e Deion Sanders debaixo da lona também, porque eu prefiro Ken Ward, que já falou sobre eu vou morar em Nova Jersey, eu não vou em Nova York, eu só quero saber jogar futebol americano e tal. Ele parece ser um quarterback mais sério, mais nerd do que o Shadow Sanders. Então hoje, dia 17 de dezembro, que a gente tá gravando aqui, hoje eu pendo pro Ken Ward. Eu também. Acho que não é questão do Shadow Sanders ser um jogador ruim, não é. Eu acho que ele é um jogador bom. Acho que vai ser uma das primeiras escolhas do draft. Provavelmente a primeira escolha do draft, se o Raiders ficar com essa escolha, com méritos. Ele quer ir pro Raiders, né? O que tudo indica, o Shadow Sanders quer ir pros Raiders. Exatamente. Então acho que assim, ele vai ser. Ele é um bom jogador. Obviamente, você tem do Travis Hunter, que é talvez o maior fenômeno do futebol americano universitário dessa última década. Ajuda bastante, obviamente, mas Ken Ward, eu acho que ele se encaixa mais com o New York Giants em termos de tanto de atitude quanto do que se espera. Porque você só trazer um quarterback novo numa situação volátil, de comissão técnica volátil. Se você traz o Shadow Sanders, é o que você disse, vai criar uma situação meio Lonzo Ball lá no Lakers, né? Que você vai ter o pai em volta, você vai ter um cara comentando em volta, e acho que isso meio que afeta também o próprio desenvolvimento do Shadow Sanders, né? Então você vai estar num mercado com muito holofote, que é o New York Giants, você vai ter manchetes diárias sobre o Shadow Sanders. Então acho que você traz o Ken Ward com um quarterback mais cabeça no lugar, um cara que não tem tanto holofote em cima dele, acho que pro Giants faz mais sentido. Então, mas vamos ver o que vai acontecer nesses meses pré-draft, que é quando a situação se assenta, né? Quando quando eles começam a fazer a compilação da avaliação dos jogadores, vamos ver qual que vai ser o consenso dessa ordem de quarterbacks desse draft. E assim, todos os problemas técnicos do mundo, o Daniel Jones tem a personalidade correta, né, de um quarterback dos Giants, né, que é o cara que não fala nada, né? Não, vamos escutar o professor, vamos em busca dos 3 pontos e tal, não sei o quê. E é isso que se precisa pra ser quarterback do New York Giants. É por isso que o Eli Manning ficou 15 anos no New York Giants, né? Porque é um cara que não criava polêmica, não criava... Assim, a grande polêmica da carreira do Eli Manning foi justamente a chegada dele nos Giants, né? Que teve toda aquela forma. E não era muito mais sobre fugir do Chargers do que ir pros Giants, né? Então eu também prefiro o Ken Ward. Muito obrigado a todos. Não deixe de se tornar apoiador. O episódio
pós-rodada do podcast Cara dos Esportes é o próximo, aqui no Feed Aberto, falando sobre os jogos da semana 16. Então, um grande abraço, até lá, tchau!